Então, ele tá dando um oi para Brasil. Então, gente, deixa só apresentar aqui rapidinho, né? Eu vou começar com a Antonella. Ela vai ser a tradutora. Olá, pessoal. Tudo Só bom? para entender porque ela vai falar e ninguém outro pode falar, né? E porque ela vai traduzir o Wolfgang do alemão. E também vou introduzir o Busy Hill. Busy Hill, você pode... Bom, tem uma foto de você, mas pode mostrar rapidinho a sua cara? Posso? Oi, gente, tudo bem? Bom Ja, dia. Wolfgang, ich habe jetzt erstmal die Übersetzerin, die Antonella, vorgestellt und jetzt den Busy Hill. Und der Busy Hill ist unser Übersetzer aus dem Englischen, schon viele Jahre, hat auch das Nieder- und Germze übersetzt und wird dann an der Übersetzung von dem EPT-Buch aus dem Englischen arbeiten. Nur, dass du die Gesichter schon mal gesehen hast. Só Exato. para o Wolfgang pode ver, né, os seus rostos. Também eu vou apresentar a Kenia, minha esposa, né, que está trabalhando comigo na organização. Tem várias outras pessoas, né? Tem a Nisa, né, a minha antiga vizinha, né, já acompanha bastante tempo. Tem a Ângela, né, de BH. Ângela, a gente já está, né, trabalhando na terapia já há um tempo, né? Tem outras pessoas aqui, a Thelma que já falou, que faz parte do grupo do Dharma, a Fernanda chegando, eu vi a Vivian chegando também, pessoas que já estão conectadas bastante tempo. Vocês podem ver aqui no chat, eu mandei pelo chat o contato. Você pode usar, né? Depois eu vou apresentar mais o contato. Vocês podem entrar em contato por e-mail, né? contato@essencialpsicoterapia.com.br. Tem um grupo no Telegram, vocês podem entrar. Tem Instagram. E logo nós vamos completar o site, né? Onde vai ter toda a informação. Bom, eu vou começar, porque eu estou vendo as pessoas estão chegando ainda, né? Eu vou começar a falar rapidinho sobre mim. Kenia. Guilherme, que por favor envia aquelas informações do contato de novo, porque quando eu entrei pelo computador, você já tinha enviado e não está aparecendo. Para quem está entrando novo, também não vai aparecer. E aí, durante o encontro, eu vou ficar reenviando, porque pode ser que entre pessoas novas e eu vou ficar reenviando. Mas eu preciso copiar aqui. Obrigada. Mandei para você. Tá. Bom, eu sou professor da meditação, né, aqui no Brasil já há bastante tempo, né, e muitas pessoas aqui, né, que são até de Teresina, de Brasília, de Salvador, de vários lugares, né, de BH, me conhecem como professor da meditação, da tradição budista. E na Alemanha tem uma forma de psicoterapia que depois o Wolfgang ele vai apresentar. E eu fui convidado de aprender essa forma de terapia e ensinar também dentro dessa forma de terapia. E desde anos eu estou fazendo isso e sempre com a ideia, não só na mente, mas também no coração, de trazer essa forma de psicoterapia também para o Brasil, né? Então, na formação dessa psicoterapia baseado esse fundamento da meditação e do budismo, eu vou dar a parte do treinamento mental, né? A maneira de trabalhar com a mente. E hoje nós temos o prazer de poder trocar ideias, de ouvir diretamente pelo fundador, né? O Wolfgang Erhard, né? Que depois vai se apresentar. E ele vai explicar a história, né? Como foi a fundação, como surgiu essa forma de psicoterapia, e vai nos contar um pouco
a dinâmica dessa psicoterapia e como nós podemos encarar, como nós podemos entender essa formação. Né? Agora eu já vou passar a palavra para o Wolfgang, né? A Antonella vai traduzir o que ele fala. Wolfgang, ich habe ganz kurz gesagt, dass ich schon seit Jahren Meditationslehrer in Brasilien bin und bin von euch vom Institut eingeladen worden, mich in die essentielle Psychotherapie einzuarbeiten und da sozusagen auch als Lehrer zu agieren, aber immer schon mit der Idee im Geist, nicht nur im Geist, sondern auch im Herzen, irgendwann die essentielle Psychotherapie auch nach Brasilien zu bringen. Und ich habe gesagt, wir haben jetzt das Vergnügen, dass du bei uns bist, ne, als Begründer dieser Psychotherapie, dass du uns vielleicht was von den Anfängen, aber auch von den speziellen Dynamiken dieser Therapie erzählen kannst. Dann würde ich jetzt gerne das Wort einfach an dich weitergeben. Ja, gerne. Ich sage vielleicht ein bisschen was zu mir auch erstmal. Primeiro ele vai falar um pouquinho dele mesmo. Also, ich heiße Wolfgang Erhardt, bin jetzt im Sommer 63 Jahre alt, verheiratet, glücklich verheiratet. Ele é o Wolfgang Erhardt, ele vai fazer agora 63 anos, ele é casado e feliz no casamento. Ich bin jetzt fast 35 Jahre als Psychotherapeut tätig. Já trabalha como psicoterapeuta há 35 anos. Habe eine Praxis in Bonn, das war die frühere Hauptstadt Deutschlands. Também no consultório em Bonn, né, que antes era a capital da Alemanha. Habe über viele Jahre psychotherapeutisch gearbeitet. Trabalhou muitos anos como psicoterapeuta. Und habe mit Freunden zusammen Fachtagungen veranstaltet zum Thema Psychotherapie und Meditation. E ele fez, com muitos amigos, ele preparou palestras, né, sobre o tema da psicoterapia juntamente com a meditação. Da waren Psychotherapeuten verschiedener Schulen und Meditationslehrer verschiedener Schulen. Und aus diesem Zusammengestalten und Arbeiten ist dann die essentielle Psychotherapie entstanden. E como havia terapeutas de escolas e também professores de meditação de diferentes escolas, nesse trabalho conjunto surgiu então a psicoterapia essencial. Gelek war bei diesen Fachtagungen am Ende auch mit dabei und dann relativ bald auch bei der Gestaltung dieser therapeutischen Methode der essentiellen Psychotherapie. E o Gelek estava participando desses eventos e logo também Wir haben ein Buch geschrieben. Ich halte das mal kurz hoch. So. Gelek, liga o seu microfone. Aqui o livro que ele está mostrando. Das ist ein Kompendium. Das ist ein Kompendium über die essentielle Psychotherapie. É compêndio da psicoterapia essencial. Das ist jetzt so seit 5 Jahren auf dem Markt in Deutschland. Já está no mercado há 5 anos na Alemanha. Es kommt jetzt auf Französisch raus. Está sendo lançado em francês em breve. Eine Übersetzung in Englisch und Dänisch läuft. Também estão traduzindo para o dinamarquês e para o inglês. Und in Portugiesisch beginnt es wohl auch gerade. E está começando para o português também. Sodass ihr vielleicht, wenn sich die eine oder andere für euch für eine Ausbildung in essentieller Psychotherapie in Brasilia entscheidet, auch in den Genuss kommt, dieses Buch dann schon zur Vorlage zu haben. E se alguém aqui se interessar, talvez, de fazer essa formação em psicoterapia essencial, quem sabe já tenha, então, o livro para se preparar. In diesem Buch werden sehr viele verschiedene therapeutische Methoden dargestellt, die alle in dieser Ausbildung in der essentiellen Psychotherapie vermittelt werden. Muitos métodos são apresentados nesse livro que trazem, então, a psicoterapia essencial em sua essência. Und natürlich ist das jetzt ein ganz großer Versuch, ein ganz großes Ding auch, das jetzt wirklich mal über einen Kontinent nach Brasilien auch zu verlegen und dort zu starten.
E é claro que é uma grande tentativa, um experimento, né, de trazer isso, né, de tão longe agora para o Brasil. Und ich kenne Gelek schon sehr lange und ich schätze ihn auch sehr. Ele conhece o Guélec há muito tempo e ele aprecia muito o trabalho com o Guélec. An dieser Stelle auch lieben Dank für deinen Einsatz, das jetzt alles so zu gestalten heute. Muito obrigada também ao Guélec por ter organizado tudo isso hoje. Gelek ist wirklich ein wunderbarer Mensch und ein ganz hervorragender Meditationslehrer und Traumatherapeut. Ele é uma pessoa maravilhosa e um maravilhoso também professor de meditação e um terapeuta de traumas. Die Ausbildung in essentieller Psychotherapie begann erstmalig 2009. A formação começou em 2009 da terapia essencial. Jetzt sind es 11, 12 Jahre später und mittlerweile laufen 6 Ausbildungsgruppen parallel. Já faz 11, 12 anos e agora há 6 grupos se formando paralelamente. Wir haben ungefähr 100 Personen in 6 verschiedenen Ausbildungsgruppen in Ausbildung. Há mais ou menos 100 pessoas que estão fazendo essa formação nesse momento, nesses 6 grupos. Und es läuft in Englisch in Dänemark und in Französisch in Straßburg. E está acontecendo em inglês na Dinamarca e em francês em Estrasburgo. Das heißt, es ist irgendwie gut angenommen worden von Menschen. Foi bem aceita essa abordagem pelas pessoas. Es hat sehr viel Interesse. As pessoas se interessam bastante. Und das spricht ja auch ein bisschen für das, was wir machen. Isso também traz um pouco de positivo, né? De uma visão positiva para aquilo que estamos fazendo. Was wir jetzt vorhaben in Brasilia ab Sommer nächsten Jahres ist eine komprimierte Fortbildung. O que a gente está pensando em fazer em Brasília no verão do ano que vem é uma formação um pouco menor, mais limitada. Die sich auch in erster Linie an Menschen wendet, die auch unter Umständen schon in der Heilkunde tätig sind, sodass sie Vorerfahrung mitbringen. Em primeira instância, será para pessoas que, de repente, já estão ligadas a terapias ou ao trabalho terapêutico. Weil wie ihr euch vorstellen könnt, es ist nicht so ganz leicht, sowas alles zu organisieren, auch die entsprechenden Referenten immer nach Brasilien zu bringen. Como vocês podem imaginar, não é tão fácil organizar um evento desses e levar também as pessoas que possam dar essa formação para o Brasil. Sodass wir uns erst einmal darauf zentrieren, eine komprimierte Fortbildung in Brasilien anzubieten. Então, nós nos concentraremos primeiro em dar essa formação um pouco menor, né, no Brasil. Mit 3 Hauptreferenten. Com 3 palestrantes principais. Das ist in erster Linie der Gelek, der Meditation und Traumatherapie und vielleicht noch einige andere Elemente unterrichten wird. Primeiro o Gelek, né, que vai ensinar meditação e a terapia dos traumas. Und dann komme ich mit rüber, aber meistens nur einmal im Jahr, so ist es zurzeit geplant. Ich kann alle Methoden unterrichten, die in der essentiellen Psychotherapie vertreten sind. E aí o Wolfgang também virá uma vez por ano e ele pode dar aulas ou ensinar todos os métodos da terapia essencial. Und wir haben mit Frank Gallenmüller einen Therapeuten gewinnen können. Das ist ein Freund von mir, der mit mir seit 25 Jahren in einer Praxengemeinschaft arbeitet. E tem o Frank Gallenmüller, que é terapeuta que trabalha com ele já há mais de 25 anos no consultório. Das Tolle an dem Frank ist, dass er in Brasilien eine riesen therapeutische Richtung aufgebaut hat. O que é interessante no Frank é que ele começou a fazer grande trabalho terapêutico aqui no Brasil. Dass er ganz große Kongresse abhält mit 500, 600 Personen. Ele proporciona grandes congressos que trazem de 500 a 600 pessoas. Dass er Portugiesisch spricht. Fala português. Und dass er sich darauf eingelassen hat, bei den 2-mal im Jahr, wenn er nach Brasilien kommt, einfach in die therapeutischen Gruppen, in die EPT mit reinzukommen. E ele se dispôs as 2 vezes que acontecer esses eventos aqui no Brasil, que ele estará presente nesses grupos de terapia essencial.
Vielleicht haben einige von euch ihn sogar schon mal kennengelernt oder von ihm gehört. Er ist überwiegend auch in São Paulo ist er viel tätig. Talvez alguns de vocês já o conheceram ou ouviram falar dele. Ele geralmente trabalha em São Paulo. Das ist ein großes Glück, weil er vor allen Dingen Portugiesisch kann und auch schon die brasilianische Mentalität, der ist seit 25 Jahren da am Unterrichten, schon etwas kennengelernt hat und einfach wunderbar dann die essentielle Psychotherapie auch mitvermitteln wird. Isso realmente é uma grande sorte, porque ele fala português, ele conhece já a mentalidade brasileira, trabalha há 25 anos aqui, então ele vai ter facilidade em transmitir essa terapia essencial. Ja, vielleicht das mal als erstes. Ich glaube, so etwas konkreter die Struktur der Fortbildung wird der Gelek euch jetzt gleich auch mitteilen. Ich würde dann einfach mal wieder an dich zurückgeben, Gelek. Ele deu uma pequena introdução e agora o Gelek vai nos transmitir um pouquinho sobre a estrutura da terapia essencial. Então, como vocês já começaram a perceber, né, o livro que está sendo traduzido agora tem duas partes. Não? Uma parte foi escrito por um professor da meditação, o Tilman Lundrup, que vários de vocês já conheceram. A segunda parte foi escrito por o próprio Wolfgang, que vocês estão conhecendo agora aqui. E uma parte é o trabalho com a nossa mente. Nós vamos conhecer como ela funciona. Nós vamos não só estudar ela tecnicamente, essa pesquisa, essa exploração dentro da mente, tem que ser feito praticamente. Nós vamos ter um estudo, né, sobre como funciona ela, mas também muita exploração através da contemplação e da meditação. Isso vai culminar em uma capacidade de poder trabalhar com a nossa consciência para poder dissolver estados limitados da nossa consciência, os estados emocionados, movidos por emoção, para poder trabalhar com a nossa consciência e colocar à disposição um estado benéfico da nossa consciência. Então, essa parte eu vou fazer com vocês, com algumas intervenções do Tilman Lundrup. E para essa formação resumida, isso vai ser em volta de 2/3. 2/3 do tempo, vocês vão estudar a consciência, vocês vão estudar esse trabalho com a consciência e como ter uma atitude benéfica na terapia mesmo, no momento da terapia. O outro terço, vocês vão ser introduzidos na técnica mesmo, técnicas terapêuticas, que são baseados nesse funcionamento da nossa consciência, nesse estado benéfico, cria o que a gente chama um campo curador. Desse campo curador com, vamos dizer, a gasolina para a cura, a energia principal da cura, vai transmitir pela técnica da psicoterapia, que o Wolfgang e o Frank Gallenmüller vão ensinar, né? Como orientar, como usar técnicas diversas da psicoterapia moderna. Então, essa a primeira formação resumida tem que ser com pessoas que já têm um pouco mais experiência na cura, para depois poder fazer uma segunda, uma formação seguida, que vai ser 3 anos, aonde o equilíbrio vai ser uma metade, trabalho no Dharma, quer dizer, o trabalho com a mente, e mais uma segunda parte da psicoterapia. E essa se dirige para todo mundo, mesmo para pessoas que ainda não têm experiência na cura, né? A resumida, quer dizer, menos complicado, o nível da logística e da organização, e a gente vai começar com essa, contando já com uma experiência da pessoa na cura, né, que já pode trazer mais experiência
nessa cura. Então, isso vai ser 38 dias, né? Como eu falei, 1/3 da terapia, 2/3 trabalho psicoterapêutico, que são 3 módulos por ano, 3 ou 4 módulos por ano. Né? Então, isso vai acontecer em volta de 2 anos. Então, isso foi já um pouco assim, para visualizar como isso acontece. Nun gebe ich, Wolfgang, nochmal an dich weiter. Ich habe jetzt mal so grundlegend gesagt, ich sage einfach nochmal, dass ich jetzt nochmal an Wolfgang weitergebe. Ne? Wolfgang, ich gebe jetzt an dich weiter. Ich habe erzählt, dass in dieser eher komprimierten Ausbildung, dass so 2/3 Arbeit im Dharma ist, dass man den Geist kennenlernt, dass man versteht, wie er funktioniert, aber auch lernt, wie man mit ihm arbeitet, dass man einen heilsamen Geisteszustand für die Therapie nutzt. Und vielleicht könntest du ja nochmal aus deiner Perspektive erzählen, was das denn eigentlich heißt. Não sei, Antonella, se você vai também traduzir o que eu estou falando para as pessoas podem seguir. Sim. Desculpa, mas agora eu estava lendo o que a Kênia falou. Achei que você estava falando com ele. Não, tudo bem. Foi resumindo, eu resumi um pouco o que eu falei, mas eu queria que o Wolfgang também vai dizer um pouco mais do sabor, como isso é na psicoterapia, na essencial psicoterapia, para ver praticamente como isso funciona. Soll ich jetzt? Ja. Okay. Ja, sagen wir es mal so. Fangen wir mal ein bisschen rückwärtig an. Gelek, ich, Tillmann, viele andere hatten einen gemeinsamen tibetischen Meditationslehrer. Bom, ele vai começar um pouquinho pelos inícios, pelas origens, né? Que ele, o Gelek, o Tillmann e outros tinham um professor de meditação em comum. Der hieß Gendun Rinpoche. Ein Mönch. Gendun Rinpoche. Ja. Und dieser tibetische Mann hat uns alle sehr begeistert und in den Bann geschlagen. Esse monge tibetano, ele realmente fez com que todos ficassem muito entusiasmados e animados para trabalhar. Sodass wir in den Jahren, ich lernte ihn kennen 1985, er verstarb 1997, sodass wir in den Jahren so oft schauen konnten, in seine Anwesenheit zu kommen, ihn zu erleben, wie es irgendwie möglich war. Eles começaram a trabalhar juntos em 85, né? E depois ele morreu em 97. E em todos esses anos que eles passaram juntos, eles puderam acompanhar, né, o trabalho dele e aprender com ele. Hat eigentlich unsere Faszination für das menschliche Potenzial, für den menschlichen Geist und seine Möglichkeiten richtig geweckt. Ele realmente despertou a fascinação, né, o fascínio deles pelo potencial dos seres humanos, né, e pela mente humana. Und alles, was man sonst so kennengelernt hat, und ich war auch schon als Psychologe in der Zeit damals tätig, schien angesichts der Möglichkeiten, die es über die Meditationsschulung gab, schien es einfach minderwertig. E ele já trabalhava, na época ele já era psicólogo, e ele viu que as possibilidades que o treinamento da meditação abriam eram imensas. Und dieser Mensch, Gendun Rinpoche, in seiner Übertragungslinie als Mönch, sehr lange, sehr viel und viele, viele Jahre zurückliegend auch, dieser Mensch hat uns unterrichtet. E essa pessoa que há tantos anos já era ativo dentro da tradição dele, que, né, há uma longa linhagem, essa pessoa tão especial, estava ensinando para eles. Und manche hatten etwas mehr Zeit oder konnten mehr Zeit zur Verfügung stellen. Die wurden noch intensiver unterrichtet, so wie der Gelek oder der Tillmann.
E alguns deles tinham mais tempo, mais disponibilidade, como o Gehlek e o Thälmann, e recebiam mais ensinamentos. Und andere hatten schon eine Familie oder einen Beruf und haben das sozusagen in ihren Möglichkeiten erlernt. E outros tinham já uma família, uma profissão e aprenderam dentro de suas possibilidades. Was wir alle dabei mehr und mehr begriffen haben, ist, dass die Wahrnehmungsstrukturen, unsere Wahrnehmung in ihrer Dynamik, die Wahrnehmungsstrukturen bis in eine sehr tiefe Ebene hin exploriert, erforscht werden können. O que eles perceberam é que as estruturas da percepção podem ser investigadas profundamente. Und dass es dabei Möglichkeiten gibt, mit diesen feinen Wahrnehmungen zu arbeiten, vor allen Dingen heilsam tätig zu werden. E que existe a possibilidade de trabalhar com essa percepção sutil, essa percepção fina, de uma forma que proporcione cura. Das heißt, die Analyse des menschlichen Geistes, der Wahrnehmungsstrukturen in ihrer Dynamik, schafft eine ganz neue Ebene und Tiefe von Heilmöglichkeiten. Que trabalhar com essa dinâmica das percepções, ela traz um novo tipo de possibilidade de cura. Man redet hier in der klassischen Terminologie von Grundnatur des Geistes. Aqui a gente fala na terminologia clássica da natureza básica da mente. Also eine sehr tiefe Ebene von menschlicher Existenz, die jedem von uns zugänglich ist. Aqui uma dimensão bem profunda da existência que está aberta, disponível para todos nós. Und jegliche Form von psychotherapeutischer Arbeit ist unserer Ansicht nach mit diesen Grundlagen vom menschlichen Dasein verbindbar. E qualquer tipo de trabalho psicoterapêutico, ele pode ser conectado com essa dimensão da natureza humana. Das heißt, diese Kenntnis des Geistes, sagen wir einfach mal, oder man könnte es einfach ausdrücken, der Wahrnehmungsstrukturen mit ihrer Dynamik, die Kenntnis ermöglicht uns ganz andere Heilmöglichkeiten. Então, esse conhecimento das estruturas da percepção, das dinâmicas da percepção, pode ser acessado e podemos trabalhar com isso. Das war das, was uns fasziniert hat. Isso nos fascinou na época. Und was wir versucht haben, in diesen Fachtagungen und dann später auch in dem Entwickeln der essentiellen Psychotherapie umzusetzen. E foi o que eles tentaram levar para a prática, tanto nessas palestras, como depois também nesse trabalho terapêutico da terapia essencial. Dann fließen in die therapeutische Arbeit mit essentieller Psychotherapie sehr viele verschiedene psychotherapeutische Ansätze ein. Então, muitos desses princípios, eles entraram nesse trabalho da psicoterapia essencial. Einige zentrale Ansätze sind aus dem Focusing und der Gesprächspsychotherapie. Alguns princípios centrais, eles têm a ver dessa terapia da conversa e do focar. Aber auch aus der Psychosynthese. Também da síntese psicológica. Bestimmte Ansätze aus dem psychoanalytischen Kontext. E também alguns princípios do contexto psicoanalítico. Prozessarbeit, systemisch orientiert an systemischer Therapie, in Verbindung auch mit Pesotherapie. Também terapia sistêmica, Pesotherapie, não sei o que é. Hier dieser Frank Gallmüller, der ist eigentlich Psychiater vom Grundberuf, der ist vor allen Dingen in dieser systemischen Therapie sehr ausgebildet, der unterrichtet weltweit diese systemische Therapie. O Frank Gallmüller, ele ensina também no mundo inteiro essa terapia sistêmica. Aber in unserer Arbeit ist es ein Teil. Man kann sagen, die Psychotherapie ist in der Tiefe ausgerichtet auf Arbeit mit Teilen und auf eine prozessorientierte systemische Arbeit.
Então, essa terapia, ela é baseada nesse trabalho em partes e também na terapia sistêmica. Und natürlich werden alle Elemente Só erst para dizer, essa coisa com o trabalho com partes não é só uma coisa que trabalha em partes, mas que trabalha com partes da personalidade da pessoa, né? Um termo técnico, vamos dizer. eine Verständnisfrage. Ne? Ja, okay. Das heißt, natürlich werden vermittelt die Art, wie man das therapeutische Setting gestaltet. Claro que eles transmitem como é que a pessoa começa a fazer essa terapia, como é que é a estrutura da terapia. Die Gesprächsführung in einer heilsamen Art und Weise. Como é que a gente faz essa conversa terapêutica de uma forma que realmente proporcione cura. Dann ganz wichtig, die innere Haltung des Therapeuten, die wird vor allen Dingen geschult durch die ganze Meditationsschulung. A postura interna do terapeuta, ela, acima de tudo, ela é trazida através desse treinamento de meditação. Sodass eigentlich für den großen Vielfalt an menschlichen Problemen bei den verschiedenen Menschen wir ein Riesenspektrum an verschiedenen Methoden zur Verfügung haben. Essa grande diversidade de problemas que surgem, né, na natureza humana, existem muitos métodos para lidar com eles. Ja, die Methoden, vielfältige Methoden, werden einfach in die essentielle Psychotherapie integriert, oft auch dabei modifiziert. Sie kriegen eine etwas andere Dynamik. Esses métodos, vários métodos que são usados, eles são integrados na psicoterapia essencial e também eles são modificados, eles obtêm uma nova dinâmica através desse trabalho. Und in der Ausbildung, die wir anbieten werden, müssen wir uns natürlich etwas reduzieren und da werden wir einfach schauen, der Teilnehmerkreis, der sich dann zusammengefunden hat, was die am meisten brauchen. E nesse pequeno círculo, né, como é uma formação um pouco mais reduzida, eles vão ver o que realmente esse círculo que vai se juntar, o que eles vão precisar e no que eles vão querer focar. Es ist, wie gesagt, ein Start. É um início. Ja, es ist ein Start. Das soll nicht heißen, dass später nochmal sozusagen einfach noch mehr, auch dann mal unsere vollen 3-jährigen Ausbildungen, die umfassen in der Regel um die 80 Seminartage, 40 Einzelstunden. Isso não quer dizer que mais tarde não possa ser feito a formação completa de 3 anos, de 80 dias e 40 horas. Hier der Start, die erste Gruppe, wir haben hier schon einen Namen genannt, sie heißt bei uns EPT 16. E o primeiro grupo que foi formado se chama ali EPT, né, de terapia essencial, 16. Das heißt, es ist die 16. Ausbildungsgruppe, die dann startet. Que será o 16º grupo, né, de formação que começa. Sie richtet sich eben vornehmlich an Menschen, die schon in der Heilkunde tätig sind als Therapeut, Therapeutin. Und sie ist etwas komprimiert, auch erstmal es überhaupt von der ganzen Organisation her aufbauen zu können. E é dirigida, como ele disse antes, a pessoas que já têm uma base, né, no mundo terapêutico, né, para simplificar um pouco a organização. Ja, okay, das ist, glaube ich, erstmal nochmal so das, was mir direkt dazu einfällt. Und vielleicht machst du mal gerade weiter, Gelek. Bom, ele fez um pequeno resumo e ele pede para o Gelek dar um pouquinho de continuidade. Então, resumindo, essa forma de terapia trabalha com recurso. E pode ser interessante de começar a entender o que é um recurso. Nós podemos dizer que uma pessoa, ou, por exemplo, você, eu, agora neste momento, nós temos em mãos alguns recursos. Por exemplo, a nossa inteligência. Né? Se tiver um desafio, uma pergunta em aberto, nós podemos usar o nosso intelecto como recurso. A internet, igualmente, poderia ser um recurso. Não tem uma coisa
estou mexendo com o computador, ele me trava, não funciona como deve, eu poderia olhar na internet, procurar uma solução que eu vou trazer no meu computador. E com esse novo recurso, eu consigo até resolver algo que antes eu não consegui. Então, como vai ser isso em relação da psicoterapia? Um cliente, ele pode vir, ver o psicólogo, o terapeuta, dizendo, olha, estou aqui travando numa questão. Pode ser medo, pode ser que eu tenho muita raiva. Até meu casamento não aguenta porque estou com muita raiva sempre. O menor assunto, vem uma emoção bastante forte. Já estou jogando a louça atrás do meu marido, já estou gritando atrás da minha esposa, já o cachorro e foge de mim. Então, o que nós vamos falar para a pessoa? A gente poderia dizer, tá, então tá tudo errado o que você faz, eu vou te dar uma lista como você deveria fazer. Tá, e a pessoa seguindo a lista poderia talvez chegar num resultado, mas resolve a dinâmica interna da pessoa? Só de ter uma lista provavelmente não resolveria. Seria só tipo uma coisa de manter com muita força. Então, nós precisamos ver que no fundo dessa raiva, essa emoção que pode ser excessiva, falta algo para a pessoa. Falta uma solução mais saudável. Então, nessa terapia, nós vamos localizar esse recurso não fora, não na internet, não assim no terapeuta que diz pode ou não pode, mas nós vamos ver, tomar consciência do recurso a pessoa tem basicamente na sua mente. Então, para nós, os recursos nós vamos abordar, nós vamos revelar, são recursos que estão no fundo da consciência de cada ser. Então, essa tomada de consciência traz no diálogo interno da pessoa um novo recurso que a pessoa aplica, ela amadurece para uma postura mais consciente, mais saudável, e nem precisa mais entrar com tanta raiva no diálogo com a própria esposa, com o marido ou com o cachorro. Então, a ideia que usamos aqui, uma técnica da psicoterapia baseada em recursos. Não só afirmando novas ideias, você tem uma ideia aqui, pega outra ideia, que talvez seja melhor que a outra, e abafa a outra, e agora tem uma nova. Tem que ter um processo de um amadurecimento. Wolfgang, ich habe jetzt gerade mal versucht zu erwähnen, dass wir in der essentiellen Psychotherapie ja eigentlich mit Ressourcen arbeiten. Ne, dass wenn jemand so furchtbar wütend wird und es hält keiner mehr aus und so, dass man nicht der Person einfach nur eine Liste gibt, du machst alles falsch und hier sage ich dir mal, wie du das richtig machst. Ne, das könnt ihr ja auch im Internet irgendwie nachlesen, sondern wir versuchen ja in dem psychotherapeutischen Prozess die Person mit inneren Ressourcen in Verbindung zu bringen. Wie würdest du das aus deiner Sicht als erfahrener Psicoterapeuta beschreiben, diesen processo? Estou perguntando agora para o Wolfgang, que eu falei da minha perspectiva, mas como ele ia fazer isso na prática, com a experiência de psicoterapeuta há décadas, como ele ia desenhar esse processo para nós? Ja, vielleicht sind einige von euch auch schon etwas erfahren in bestimmten therapeutischen Methoden. Deswegen machen wir mal ein Beispiel aus der Traumatherapie. Talvez alguns de vocês já tenham um pouco de experiência com métodos terapêuticos, então ele vai dar um exemplo da terapia com traumas. In der Regel, es gibt manche Menschen, die haben einfach ganz schlimme Dinge erlebt. Das könnte sein ein schlimmer Verkehrsunfall oder sie waren im Krieg und haben da massive Traumatisierung erlebt. Und um sich diesem Material, was sich manchmal in einer posttraumatischen Belastungsstörung äußert,
Muitas pessoas elas vivenciaram situações muito traumáticas, né, como uma guerra, um acidente automobilístico, e desenvolve esse estresse pós-traumático, né? Muss die Psyche des Menschen, dieses Klienten oder Patienten, erst in die Lage versetzt werden, das nochmal zu erleben, auszuhalten. Und daher müssen sozusagen erst eine sehr starke Orientierung in Ressourcen angestrebt werden. Para que a pessoa possa se curar, ela tem que se possibilitar, ela tem que viver a possibilidade de vivenciar isso novamente. Só que para isso ela tem que ter uma base muito sólida, muito boa, né? Com muitos recursos. Wir reden davon, dass die Person erst genügend Ich-Kraft oder Selbstkraft besitzt. A pessoa tem que ter uma força do ego ou do eu bastante intensa, bastante forte. Um sich wirklich schwerwiegenden innerem Erleben zuwenden zu können. Para poder se voltar, para poder olhar para esses acontecimentos muito pesados, muito intensos. Und bleiben wir mal bei dem Beispiel eines, ich habe häufig auch Soldaten bei mir in Therapie, bleiben wir mal beim Beispiel eines Soldaten, der über eine Mine gefahren ist in Afghanistan. Vamos pegar, volta e meia ele teve soldados que ele tratou, e ele vai usar o exemplo de um soldado que ele dirigiu em cima de uma mina no Afeganistão. Der hat immer dann, wenn er in seinem jetzigen Alltag, das Geschehen ist 3 Jahre her, in seinem jetzigen Alltag ein lauteres Geräusch hört, hat er eine wahnsinns psychovegetative Symptomatik. Mesmo 3 anos depois de ter vivenciado isso agora, né, ele, toda vez que ele ouve um barulho muito forte, ele tem uma reação física, né, vegetativa muito forte. Es hat vielleicht einfach einen Knall, weil ein Auto schneller gefahren ist oder aus irgendeinem Grund. Und in ihm ist es vom Erleben her, als wenn er wieder über die Mine fahren würde. Pode ser simplesmente um barulho muito alto, né, muito forte de um carro que está passando, e para ele a sensação é de que ele está revivendo aquele momento no qual ele passou por cima da mina e ela explodiu. Das ganze Nervensystem ist massiv angetriggert, er hat Herzrasen und vollkommen nass geschwitzt vor Schweiß, ist eigentlich gar nicht mehr handlungsfähig. O sistema nervoso entra em colapso, ele começa o coração a bater muito mais forte, ele começa a suar profusamente, então ele não consegue mais operar normalmente. Diese Symptomatik nennt man dann, das sind die Auswirkungen einer posttraumatischen Belastungsstörung. Esses sintomas são os sintomas dessa perturbação pós-traumática. A gente chama estresse pós-traumático, isso só o termo técnico, só para isso. Sim. Bevor sich dieser Mensch sozusagen diesem schlimmen Erleben öffnen kann, sich dem sozusagen wieder innerlich zuwenden kann, müssen wir ganz viel, man sagt Strukturen, Ressourcenstrukturen aufbauen. Antes que a pessoa possa se voltar para isso e tocar nisso, nesse acontecimento traumático, ela tem que desenvolver estruturas muito sólidas. Damit er wird lernen, durch diese Ressourcenorientierung Impulse besser regulieren zu können. Para que ele, no caso o soldado, ele possa aprender a regular melhor esses seus impulsos. Jetzt haben wir mit unserer ganzen Meditationsschulung einen Zugang zu ganz besonders tiefen Ressourcen. E através do treinamento de meditação, nós temos então acesso a recursos muito profundos. Man könnte es nennen, das sind wie die tiefen Weisheitsressourcen. Poderíamos dizer que são recursos de sabedoria profundos. Tiefe Weisheits- oder Heilungsressourcen in uns. Recursos de sabedoria ou de cura.
Einige von euch sind mit Meditation vertraut, sind vielleicht auch schon mit der Art von Unterricht, die Gelek normalerweise macht, vertraut. Alguns de vocês provavelmente já têm familiaridade com a meditação, com os cursos do Gilek. Sodass das, was jetzt ich gerade angedeutet habe, für euch nicht so ganz fremd ist. De modo que isso que estamos falando agora não seja tão estranho. Man hat durch ein regelmäßiges Meditationstraining die Möglichkeit, bestimmte Impulse sehr früh, könnte man sagen, zu regulieren. Através do treinamento da meditação, nós temos a possibilidade de regular certos impulsos num estágio bem inicial. Bleiben wir nochmal so zusammengefasst. Dieses ganze Meditationstraining in der Psychotherapie, jetzt in der essentiellen Psychotherapie, ist eine einzige Ressourcenorientierung. Esse treinamento de meditação dentro da terapia é uma orientação para os recursos. Es bringt uns mit den tiefsten Ressourcen, die das Menschsein in sich birgt, in Kontakt. Ele nos faz ter contato com os recursos mais profundos que a essência do ser humano possibilita. Die Buddhisten würden sagen, das ist die Buddha-Natur. Budistas chamariam a isso de natureza búdica. Oder Christen würden sagen, das ist die göttliche Funke oder Christus-Natur. Desculpa, não ouvi direito, tem alguém com o microfone aberto. Wir oder andere würden jetzt, ein Hinduist würde sagen, das ist sozusagen, wir bekommen mit Brahman in Kontakt. Os cristãos falam da essência da natureza crística, ou os hindus falam que entramos em contato com Brahma. Unsere Terminologie in der essentiellen Psychotherapie ist wissenschaftlich. A terminologia da psicoterapia essencial é mais científica. Wir sagen, das ist sozusagen, wir kommen mit den Tiefen der Wahrnehmungsstrukturen und ihren Dynamiken in Kontakt, können sie erforschen und können mit ihnen arbeiten. Dizemos que entramos em contato com as estruturas da percepção e suas dinâmicas e podemos investigá-las e trabalhar com elas. Okay, das vielleicht mal von mir jetzt gerade zur Ressourcenorientierung. É isso que eu tenho a dizer agora em relação à orientação para os recursos. Machst du weiter, Gilek? Então, ele está pedindo para continuar. Eu estou também olhando um pouco as perguntas que estão chegando. Uma pergunta aqui que é interessante, a pergunta qual é a definição de cura para EPT. Wolfgang, ich übersetze dir gerade auch, ich gucke mal noch so ein bisschen, was für Fragen so da ist. Und hier ist eine, die sich damit beschäftigt, was ist Heilung für die EPT? Dann könnte ich noch was kurz aus dem Dharma-Training sagen und du könntest dann da vielleicht weitermachen, né? Vielleicht kann das dann in Richtung Heilfeld weitergehen oder so. Então, tem aqui essa pergunta, qual a definição de cura? Então, provavelmente cada um de nós pode ter uma definição individual, né? O que é saudável, o que é o bem, o que é agradável. Com certeza tem várias definições na psicologia e nós podemos ver a vida tipo como um rio. Aí você pode imaginar que o rio, ele dá curvas, né? Às vezes ele fica rápido, às vezes um pouco estreito, às vezes mais calmo, mais profundo, mais raso. Como a nossa vida é um pouco assim, né? Às vezes é muito desafiante, né? Por exemplo, agora na pandemia, né? Ou dentro de uns problemas econômicos, né? Que provavelmente cada um de nós já enfrentou. Também pode ter crises, estou envelhecendo, né? Estou com uma dor, né? E pode ter momentos onde a vida parece que ela me leva fora da beira do rio, né? Que tem desafios que estão tão fortes que eu não consigo sozinho voltar num certo equilíbrio, né? Como esses altos e baixos, ou baixo fica baixo demais, ou alto fica alto demais.
Então, eu posso dizer, quando eu consigo lidar com a minha vida, eu uso as minhas forças internas, né, para enfrentar desafios, eu consigo crescer com os desafios, né? Eu consigo me adaptar. Eu estou em contato com as forças do bem em mim, a força curadora em mim, né? Mas o que acontece quando eu estou saindo fora? Daí, a gente pode dizer que isso não é mais saudável. Nós vamos procurar, tanto nessa tradição do Dharma, da meditação, tanto na essencial psicoterapia, de não patologizar, de dizer, tá, olha só, a pessoa fica fora da casinha, ela é doente. Nós não vamos, assim, usar essas palavras doente e patologizar aqui. Ó, olha só, essa pessoa aqui tem um defeito. O que nós estamos procurando? Qual recurso eu posso ativar? Qual estado mental? Qual imagem ela tem de si mesmo? Posso apoiar, ativar o recurso, que ela, da própria força, volta para esse rio da vida. Bem, o Dharma, essa tradição que foi traduzido na nossa cultura ocidental, que foi transmitido na França, na Alemanha, né, do Genro Rinpoche e de outros mestres, ela fala de uma forma mais profunda ainda da cura. Nós podemos contar que a nossa natureza profunda, ela por si é saudável. Agora sim, é interessante. Para chegar na cura mesmo, na cura completa, eu posso contar que algo em mim é completamente saudável, que não precisa ainda crescer, não precisa regar, não precisa ainda fazer, como construir uma casa, por exemplo. Eu posso, com uma visão pelo meu interior, me relacionar com essa profunda natureza plenamente ou completamente sana. Então, nós temos aqui dois argumentos, duas definições sobre a cura, o que é saudável. Quando eu consigo, equilibrando os altos e baixos a vida traz para mim, mas no fundo tem um segundo nível, o que a gente chama a natureza natural ou a natureza búdica em mim, que eu posso tocar como terapeuta, eu posso trazer isso para o processo terapêutico, mas eu não me dirijo na ferida da pessoa. Eu não me relaciono com, em aspas, um defeito que eu preciso tirar da pessoa. Eu unicamente vou olhar no fundo da pessoa, vendo como eu posso, nesse processo, ressoar na profunda sanidade da pessoa mesmo. Para isso pode aflorescer e dinamizar ou catalisar o processo da cura. Wolfgang, ich habe jetzt mal ganz kurz gesagt, dass wir so zwei Arten haben, um etwas zu beschreiben, was gesund ist. Ne? Man könnte sagen, eine Person, die so gesund ist, die ist so im Lebensstrom, im Fluss so drin. Ne? Da geht es mal hoch, mal runter, dann gibt es mal irgendwie wirtschaftliche Probleme, gibt einem die Kohle aus oder manchmal streitet man sich auch vielleicht in seiner Beziehung oder so, aber man hat genug so innere Ressourcen, man ist kreativ und kann sich darauf einstellen. Da könnte man sagen, ja, das ist so eine Form von Gesundsein. Aber wir in der essentiellen Psychotherapie gehen ja da eigentlich noch tiefer, dass wir dieses Element von der grundlegend gesunden Natur des Geistes mit in den Prozess bringen. Ja, das habe ich kurz beschrieben, dass wir die Möglichkeiten haben, das in uns zu finden, aber sozusagen das auch bei der Person sehen, dass wir die Person nicht pathologisieren und sagen, okay, die ist irgendwie kaputt, da stimmt was nicht, sondern dass wir sie auch in ihrer tiefen Natur ansprechen und genau diese Kommunikation eigentlich dann der Katalysator für so einen heilsamen Prozess in der Psychotherapie ist. Möchtest du da noch was zu sagen oder vielleicht was zum Heilfeld? Ich weiß nicht, wo gehen deine Gedanken hin, Wolfgang?
Ja, also du hast das schon sehr gut ausgedrückt, denke ich. Man unterscheidet vielleicht einfach erstmal so auch an neurotischem Leiden und an existenziellem Leiden. Ja? Ele falou que o Guelec já resumiu bastante bem, mas que existe também essa diferenciação entre o sofrimento neurótico e o sofrimento existencial. Neurotisches Leiden ist sehr häufig durch Kindheitserfahrungen und Erleben geprägt und ist in der Bearbeitung sozusagen ein tiefenpsychologisch fundierter psychotherapeutischer Ansatz notwendig. O sofrimento neurótico muitas vezes é baseado em experiências da infância, experiências complicadas que tivemos na infância e que requer uma abordagem psicoterapêutica. Existenzielles Leiden haben wir alle. O sofrimento existencial, todos nós o compartilhamos. Das heißt, das ist das, wir sind geboren und wir werden sterben, wir können Krankheiten bekommen, wie wir das jetzt gerade mit dieser Pandemie so vorexerziert bekommen. Nós nascemos, nós vamos morrer, todos nós podemos adoecer, o que ficou ainda mais evidente agora durante a pandemia. Und für dieses existenzielle Leiden gibt es alte Traditionen, Weisheitstraditionen, die sich sehr stark darum kümmern, eben wie die Wahrnehmung funktioniert. E em relação ao sofrimento existencial, existem tradições muito antigas, né, que lidam com a percepção, como ela funciona. Dass wir sehr häufig in bestimmten Fixierungen sind. E que existem algumas fixações que são frequentes. Und diese Fixierungen, die können aus dem Aktuellen kommen oder wirklich, man sagt strukturell, aus dem neurotischen Persönlichkeitsdynamik der Person. E essas fixações, né, elas podem ser muitas vezes da base, desculpa, essa parte eu não peguei muito bem. Können Sie bitte nochmal wiederholen? Ja, Ja. Also wir haben manches Leiden, was einfach durch das normale Menschsein, das nennt man existenzielles Leiden. Então temos esse sofrimento normal, existencial, que é normal das pessoas, todos o têm. Und jegliche Form von Leiden hat die Grundlage von Fixierung. E qualquer tipo de sofrimento tem essa base da fixação. Und gerade dieses Meditationstraining gibt uns Möglichkeiten an die Hand, in einen immer tiefer weitergehenden, entspannten Zustand zu kommen und Fixierungen immer wieder aufzulösen. In der Arbeit nennen wir das Disidentifikation. E esse treinamento da meditação nos permite acessar níveis cada vez mais profundos e dissolver essas fixações que eles chamam de desidentificação. Und das ist das Spezielle in der essentiellen Psychotherapie. Damit, mit dem ganzen Meditationstraining, Gewahrseinstraining, sagen wir oft dazu, haben wir Möglichkeiten, sehr tief einfach Fixierungen aufzulösen, auch die auf der existenziellen Ebene liegen. E também isso que diferencia, né, essa terapia essencial é que existe esse treinamento de meditação que possibilita chegar a essas camadas mais profundas e dissolver realmente essas fixações, inclusive relacionadas a esses problemas ou esse sofrimento existencial. Und es hat natürlich die Idee, dass es einen Zustand gibt von relativ möglichst großer Leidfreiheit. E existe naturalmente a ideia de que existe tal estado que é livre de sofrimento. Buddha nannte das Erwachen. O Buda chamou a isso de despertar. Das heißt, ein Training in der Art, wie man mit Impulsen im Geist umgehen kann, die in eine immer weitergehende, tiefergehende Nichtfixiertheit hineinfinden. Treinamento de lidar com esses impulsos internos que leva a uma não fixação crescente. Und dieses 2500 Jahre alte Wissen, diese Weisheit, die fließt jetzt in die essentielle Psychotherapie ein. E essa sabedoria de mais de 2.500 anos agora, ela também entra
dentro dessa abordagem da psicoterapia essencial. Das heißt, natürlich werden wir euch vermitteln, wie man psychotherapeutisch tätig ist, mit einfach einem Problem, was Menschen haben, wenn sie zu uns kommen. É claro que vai ser ensinado de como podemos, como psicoterapeutas ou como terapeutas, lidar quando problema nos é apresentado. Bleiben wir dabei, dieser Soldat, der über die Mine gefahren ist mit seiner posttraumatischen Belastungsstörung. Vamos manter ou ficar nesse exemplo do soldado que teve esse acidente com a mina no Afeganistão e que teve como resultado o estresse pós-traumático. Für ihn ist die erste Heilung, wenn dieses schlimme Erleben verarbeitet hat. Para ele, a primeira cura que ocorre quando ele tem essa vivência tão terrível, wenn auch diese psychovegetative Symptomatik nicht mehr auftritt. Quando esses sintomas psicovegetativos não surgem mais. Aber unter Umständen findet in uns EPT-Therapeuten jemanden, der einfach da noch ein bisschen mehr anbieten kann. Ele pode achar dentro da psicoterapia essencial uma abordagem diferente ainda, que acessa outros planos. Ja, der EPT-Therapeut, der durch sein eigenes Meditationstraining wirklich eine tiefe Sicherheit hat, dass alles Erleben, was kommt, ihn eigentlich nicht wirklich in der Tiefe erschüttern kann. E esse terapeuta que tem treinamento de meditação muito profundo, ele sabe que não importa qual tipo de acontecimento, ele não pode realmente perturbar o que há de mais profundo. Eigentlich ein zunehmendes Maß an Sicherheit, dass die Tiefe der Person, die vor uns sitzt, des Klienten, der Klientin, dass die in der Tiefe auch vollkommen heil, vollkommen gesund sind. E esse terapeuta tem uma certeza cada vez maior, mais preponderante, né, de que no profundo, né, dessa pessoa, no íntimo, na essência dessa pessoa, ela é saudável. Das ist das, was eben als Buddha-Natur bezeichnet wird oder Grundnatur. Das ist das, was als Buddha-Natur oder Grundnatur bezeichnet wird. Tive algum problema aqui na internet, desculpa. Eu não ouvi. Ich habe das nicht gehört, weil hier hatte ich ein Problem mit der Internet. Ja, soll ich es nochmal wiederholen? Ja, Nicht stabil, das Internet war kurz Ja, bitte. ausgefallen, müsstest du es nochmal sagen. Okay. Ja. Ja, das ist das, was also diese tiefe Weisheitsebene von uns, das ist das, was als Buddha-Natur oder Grundnatur des Gewahrseins bezeichnet wird. Essa dimensão profunda, né, da sabedoria é aquilo que chamamos então de natureza búdica. Und das heißt, wenn man Richtung Heilung geht, dieses sich immer weiter annähern auf dem eigenen meditativen Weg, der eigenen Erkenntnis, dieses immer weiter annähern dieser Weisheit, das birgt in uns die Möglichkeit, ganz anders, viel komplexer und viel sicherer mit dem Klienten arbeiten zu können. E quanto mais nós nos aproximamos dessa natureza, mais temos a possibilidade de trabalhar com o cliente de uma forma mais complexa e mais detalhada. Die tiefste Form von Unbewusstheit und auch Kränkung von sozusagen eines Gegenüber liegt darin, diese Ebene nicht zu sehen oder nicht zu würdigen. A forma mais profunda de estar adoentado, né, é o fato de não estarmos em contato, de não vermos ou de não valorizarmos essa parte mais profunda do ser. So dass es eigentlich die Basis von therapeutischer Arbeit ist, Geistestraining, könnte man sagen, Annäherung zu der Tiefe des Seins zu kommen. Und damit sind wir bei Heilung, das ist die tiefe Form von Heilung. E assim, a forma mais profunda do trabalho terapêutico é de se aproximar dessa dimensão mais profunda, desse plano mais profundo do ser. E é o que chamamos, então, de cura, né? Okay,
lass es mal gerade so weit und gib mal an dich zurück, Gelek. O Guilherme vai falar de Ele está passando a bola para mim. Eu estou lendo um pouco as perguntas aqui, né? E aqui vem uma pergunta, a diferença entre a essencial psicoterapia e outras psicoterapias. Creio que o Wolfgang já falou um pouco sobre isso, mas a pergunta continua. Se nós trabalhamos como conceitos do Ego e Consciência no Buddhismo. Wolfgang, ich schaue mal einfach hier auch mit einem Auge so auf die Fragen, die da sind. Und das war so der Unterschied zwischen der essentiellen Psychotherapie und anderen. Da hast du ja auch schon was zu gesagt, ne? Und da war eine Frage, ob wir denn auch mit solchen Konzepten wie mit dem Ego und dem Gewahrsinn, also Bewusstsein arbeiten mit Buddhismus. Da sage ich jetzt noch was zu. Und dann können wir noch mal gucken, ob du da vielleicht auch noch was zu sagen willst. Ich gucke noch mal gerade hier weiter, ob da noch mehr Fragen kommen. Então, eu estou vendo as perguntas aqui. E tem uma que é se nós trabalhamos com esses conceitos do ego, né, e consciência dentro do budismo, né, se a gente usa esses conceitos dentro dessa forma de terapia. Sim e não. Basicamente, ninguém usa mais essa palavra tipo do ego, né, e a palavra do ego, ela meio entrou na conversa, né, porque na psicologia tradicional, que é o primeiro fundamento como a cultura ocidental encarou o budismo na época, décadas atrás, se usava essa palavra ego. Como no budismo, quando você pega o texto, você pode dizer, essa palavra, então, é a palavra para ego. Mas, não. A conversa é um pouco diferente. O que, quando no budismo se usava a palavra ego, você falou de uma outra coisa. Então, ela se traduz melhor como apego ao suposto eu. Né? Como a frase é muito grande, eles usavam Dasein no budismo, dizendo quando a consciência ficou sob influência de um apego ao algo que não existe na verdade. Né? Quando nós olhamos em nós, quando nós olhamos dentro do corpo, quando olhamos dentro dessa parte afetiva, quando a gente olha no cérebro, em qualquer lugar de nós onde você olha, não se encontra um ego, quer dizer, algo fixo. Então, no processo, tanto espiritual, tanto no processo do processo terapêutico, não faz muito sentido de apontar algo. Olha só, aí é o seu ego. Aí a gente vai ter que tirar esse ego de você. De afirmar algo que não existe para depois tirar, não faz muito sentido. Né? Então, o que a gente fala, que a gente usa estados regressivos, né? Vendo quando a consciência se apega e ver o que a gente pode fazer. Como trabalhar com um estado onde tem uma fixação. Né? Então, isso já foi abordado um pouco, explorando essa fixação, explorando a consciência em relação dessa fixação. Isso vai culminar em uma desidentificação. E como nós podemos entender essa parte da desidentificação? Quando nós vemos que não é algo sólido em mim, não tem verdadeiramente uma raiva, um desespero ou um medo, a consciência vai soltar. Ela vai se desapegando. E no momento do desapego, a sensação começa a fluir novamente. Então, em observar que o que foi solidificado
no momento do desespero, que pode fluir novamente, esse conceito, essa emoção, esse estado vai fluindo e vai se abrindo, né? Então, nessa maneira, a gente já não usa essa palavra ego, né? O Wolfgang usou a palavra fixação, e nós podemos usar mais da parte do budismo o agarrar, né? Um estado emocional ou um agarrar. Mas a gente não vai solidificando o que não existe para depois desfazer, né? Então, o conceito de um ego não faz muito sentido. Mas falamos sim sobre a consciência por si, falando sobre a natureza da consciência e falando sobre a experiência da pessoa. Por falta de palavras em português, é um pouco delicado, né? Porque uma vez eu falo da minha experiência, né? E contando de o que está acontecendo comigo, eu estou falando da natureza da consciência, que é a consciência profunda. Então, uma vez a gente fala sobre a experiência pessoal e também sobre a exploração da natureza profunda, né? Então, nessa maneira, a gente usa, você usa, né, essas palavras, mas tem que explicar de que a gente fala, né? Eu não sei quando a última vez eu usei seriosamente a palavra ego, né? Porque ela não faz muito sentido. Mas eu estou falando muito sobre estados emocional e sobre o apego. Wolfgang, ich habe jetzt nochmal gesagt, dass ich jetzt so eigentlich wenig das Wort Ego benutze. Du hast ja auch das in deinem Vokabular mehr als Fixationen auch, ne? Ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen willst. Dann ist noch eine Frage, ob man die essentielle Psychotherapie auch auf Kinder anwenden kann. Ich weiß nicht, was du davon noch gerne mitnehmen würdest. Ja, also du hast das alles so ausgedrückt. Wir würden es als Fixierung bezeichnen. Deswegen. Ele concorda que normalmente eles usariam o termo fixação. Und darum geht es die ganze Zeit. E é sobre isso, esse é o tema principal. Fixierung und das Auflösen von der Fixierung. A fixação e a dissolução da fixação. Arbeit in der EPT lässt sich auf alles anwenden, auch auf die Arbeit mit Kindern. Wir haben in unseren Ausbildungsgruppen auch viele Therapeuten für Kinder und Jugendliche, die können da auch sehr gut von profitieren. O trabalho da EPT também se aplica muito bem a jovens e crianças, e tem muitos terapeutas que trabalham com isso. Und ihr müsst euch wirklich so deutlich machen, die Situation in Deutschland für Psychotherapie ist sehr günstig. Sehr günstig? Ja. A situação, ele falou que a situação da terapia na Alemanha é muito, ela traz muito a possibilidade de trabalhar com isso. Wolfgang, du müsstest jetzt noch mal kurz sagen, was du mit günstig meinst. Das wollte ich gerade ausführen. Ja. Ja. Wir haben ein Gesundheitssystem in Deutschland, das ist einmalig auf der ganzen Welt, wo psychotherapeutische Leistungen von der Krankenkasse bezahlt werden. Para explicar melhor por que na Alemanha é mais fácil trabalhar com isso, é porque o SUS da Alemanha, né, digamos assim, ele paga pelo tratamento psicológico. Und das ist eine Ausnahmesituation, weil es weltweit ziemlich einmalig ist. Und das hat dazu geführt, dass einfach sehr viele, sehr effiziente psychotherapeutische Methoden immer wieder geübt werden konnten, ausgeübt werden konnten, trainiert werden konnten und man sehr viel Erfahrung in diesem Bereich sammeln konnte. E como eles têm essa situação, que é uma exceção, que é praticamente única no mundo, e também os seguros pagam, né, o tratamento da terapia, então eles têm muitos terapeutas muito eficientes que tiveram a possibilidade de trabalhar muito e acumular muita experiência no campo. Sodass wir auch in Europa, wir haben ja jetzt Franzosen in der Ausbildung und Dänen in der Ausbildung und andere Menschen aus anderen Nationalitäten, sehen können, dass wir mit der Ausbildung ganz weit vorne liegen.
E mesmo na Europa, né, eles têm, nessa formação, tem franceses, tem dinamarqueses que participam e outros europeus que veem que realmente eles estão bastante avançados nessa abordagem terapêutica. Das ist, wenn man vergleicht als Psychotherapeut, ich mache das jetzt schon lange, viel Berufserfahrung, 35 Jahre Berufserfahrung, wenn man vergleicht, sieht man, dass sozusagen einfach diese Möglichkeit dazu geführt hat, dass wir in ganz vielen Bereichen, was Psychotherapie angeht, auch jetzt mit der essentiellen Psychotherapie, manchmal 10, 15, 20 Jahre den anderen Ländern voraus sind. E ele, como ele tem muita experiência como terapeuta, já trabalha há muitos anos com isso, ele pode dizer hoje que ele vê essa abordagem da psicoterapia essencial no campo da psicoterapia na Alemanha agora, então eles estão, digamos assim, uns 15 anos avançados, uns 15 anos à frente do resto do mundo. Viele Methoden, die bei uns in die essentielle Psychotherapie eingeflossen sind, die sind in anderen Ländern teilweise noch gar nicht bekannt. Muitos métodos que eles integraram na terapia essencial, eles não são nem conhecidos ainda em outros países. Und das einfach nur noch mal, um zu konstatieren, wir sind, was ja an Methoden in der essentiellen Psychotherapie zur Anwendung kommt, sehr auf einem sehr aktuellen, sehr hohen Qualitätsstandard. Esses métodos, eles têm uma qualidade, padrão de qualidade muito elevado. Also, ja, ich gebe jetzt wieder Angelik zurück. Então, passou a bola para mim. Nós temos ainda alguns minutos, né? Então não sei se vocês estão pensando ainda numa pergunta, se tem uma curiosidade, né? Que seja interessante de falar ela agora, né? Até você pode abrir o microfone e dar, né? Agora, sobre a terapia essencial, né? Como juntando essas ideias dos recursos. No momento, quando a nossa consciência se encontra num estado benéfico, quando nós estamos em contato com os nossos recursos, as qualidades liberadoras, a gente fala assim que a gente atua ou vai atualizando ou realizando o campo curador. Então, só para dar uma ideia, como ia um terapeuta na terapia essencial ia trabalhar? Ele não quer trabalhar de uma força mental, de um foco muito forte. Ele não trabalha só de uma inteligência muito afiada, mas ele confia mais nesses recursos aonde ele não precisa força. Então, o acesso a essas qualidades não demanda absolutamente nada. O requerimento é a confiança e a capacidade, através da exploração com uma visão interna, de poder saber a diferença entre um estado com fixação ou estado aberto. Então, nós vamos aprender como acessar, como soltar os estados velados ou comprometidos, vamos dizer, para poder acessar esses recursos. No momento quando nós soltamos as fixações, quando nós estamos em contato com essas qualidades, o ambiente muda. Mas não só o ambiente individual, mas isso se expressa também na comunicação. Não vemos o terapeuta separado do cliente. Nós soltamos as nossas preocupações para poder ter uma ressonância mais desse campo curador, né? Que não se expressa só pela palavra, só pela técnica bem realizada, mas mais dessa capacidade de se repousar e de ficar dentro desse campo curador. Então, nessa comunicação desse campo curador,
a terapia se desenrola, né? Não assim que o terapeuta cura da pessoa, o terapeuta se conecta com os recursos e se solta, se entrega a esse processo. Ele não precisa subir e fazer a terapia, do contrário, ele descansa completamente, se entrega completamente nesse recurso e deixa esses recursos trabalhar por si mesmo. Claro, sabendo, né, como o Wolfgang explicou, sobre as partes da personalidade, ele tem as técnicas como ferramentas na mão, mas, na verdade, ele não precisa fixar nessas ferramentas. Ele entrega isso nesse campo curador. Wolfgang, ich habe gerade noch gesagt, dass wir in der essentiellen Psychotherapie, wenn wir uns auf Therapie einlassen, dass wir das Heilfeld aktualisieren, dass wir uns eigentlich eher wie fallen lassen, also dass wir gar nicht so aktiv einsteigen und wie von oben therapieren, sondern dass das bei uns alles, was eigentlich mit dem Loslassen in die heilsamen Qualitäten etwas zu tun hat und dass eigentlich der Motor für das Heilen dieser heilsame Geisteszustand ist. Ne? Wir haben jetzt noch 5 Minuten, vielleicht könntest du das nochmal mit dem Heilfeld eventuell abschließen, das nochmal wie besiegeln. Da sind jetzt gerade auch keine weiteren Fragen mehr aufgetaucht. Ja, gern. Das wäre jetzt eine kleine Meditation zum Abschluss. Ne? Ist richtig? Fazer uma pequena meditação agora, seria isso? Sag mal so, da weiß ich jetzt nicht so genau, was du daraus machen wolltest, aber das wäre natürlich eine prima Idee, wenn du uns da so in den letzten Minuten noch ein bisschen reinführen könntest. Bom, eu estava assim, passando a bola para Wolfgang, né? Falei sobre o campo curador, que é uma técnica principal, o essencial da essencial psicoterapia. E ele falou, isso poderia ser tipo uma pequena meditação, um pouco um gostinho para encerrar o nosso encontro. Ja, das ist jetzt schon wirklich ein bisschen spezieller. Es wäre eigentlich schon was, wenn ihr so ein Einführungsseminar in die essentielle Psychotherapie mitmachen würdet. Desculpa, eu fui atrapalhada aqui um pouquinho. I'm sorry. Entschuldigen, können Sie das bitte wiederholen? Ja, ich sagte jetzt diese Heilfeldausrichtung, die ist schon etwas spezieller. Die würde normalerweise in einem Einführungsblock in die essentielle Psychotherapie vermittelt werden. Dirigir-se, né, para esse campo da cura é bastante específico. Geralmente existe uma introdução, né, dentro da formação a esse tema específico. Es hat die Idee, dass wir in dem therapeutischen Setting, Therapeut, Therapeutin und Klient, Klientin, dass wir eine Ebene von Gewahrsein haben, die gar nicht so stark persönlich ist. Tem como ideia básica que existe estado da consciência que não é pessoal, que não é individualizado. Es eine Ebene hat, wo Heilung geschehen kann, die besonders präsent wird, wenn wir aus Fixierungen rauskommen. É campo, né? É estado, plano de consciência no qual não existem as fixações. Und wir machen mal so ein ganz kleines Reinschmecken jetzt zum Ende unseres heutigen Treffens. Vamos fazer provar o gostinho bem de leve agora no final dessa palestra. Das heißt, macht's euch bequem. Isso quer dizer, vamos todos ficar confortáveis, sentar de uma forma confortável. Und versucht bitte innerlich einfach mit eurem Erleben mitzugehen bei dieser Anleitung. E tentar simplesmente acompanhar essa meditação guiada internamente. Mit einem langen Ausatmen unerwünschte Fixierungen sich in der Vorstellung lösen lassen.
Com uma expiração longa, a gente imagina que as fixações estão se dissolvendo. Die kleinen Knoten im Kopf. Os pequenos nós na cabeça. Und dann schauen, wo ist meine Achtsamkeit jetzt in diesem Augenblick? E aí observamos, examinamos onde está a minha atenção neste momento. Wo bin ich eigentlich gerade mit der Aufmerksamkeit? Onde estou exatamente agora com a minha atenção? Und dann den Satz innerlich klingen lassen, wie ist das Erleben? Deixar ressoar internamente a frase: como é a minha experiência? Wie ist seine Grundnatur? Qual é a sua natureza básica? Und aus diesem offenen, gewahren Sein könnte ein Symbol für Heilung und Weisheit im Raum entstehen. E nessa consciência aberta pode surgir um símbolo de cura e bem-estar. So wie Buddha oder Christus oder einfach Licht. Como Buda, o Cristo ou simplesmente luz. Und auch im Herzen ist vielleicht ein Lichtfeld. Talvez no coração também haja um campo de luz. Und dann ist das Wissen da, dass jeder von uns, der jetzt hier gerade teilnimmt, auch sich auf das Gleiche ausrichtet. E também sabemos que todos que aqui estão direcionados para a mesma coisa. Und jeder dieses Lichtfeld im Herzen hat. Cada de nós tem esse campo de luz no coração. Als Symbol für seine tiefste Ebene seines Gewahrseins. Como símbolo do plano mais profundo de sua consciência. Und auch wenn wir an Menschen denken, die unsere Patienten sind oder die uns wichtig sind, können wir uns vorstellen, sie haben auch dieses Lichtfeld im Herzen. Quando pensamos nas pessoas, nossos pacientes, ou as pessoas que são importantes para nós, sabemos que elas também têm esse campo de luz no coração. Und dass sie von dieser Ebene nie getrennt sind. E que não estão nunca separadas disso. So wie eine Sonne, die immer scheint, obwohl es manchmal auch Wolken hat, die sie verdunkeln.
Da mesma forma que um sol brilha sempre, ainda que, de vez em quando, algumas nuvens escureçam o céu. Vielen Dank. Ja, danke Wolfgang, dass du uns hier nochmal so mit ins Heilfeld genommen hast. Muito obrigado, Wolfgang, para nós levar junto no campo curador. Agora, né, vamos chegar no último momento, Kênia. Eu só queria dar um recado que talvez nem todo mundo acompanha o que a gente vai colocando no chat. Só queria dizer que a gente tem o grupo do Telegram, para quem quiser ficar mais informado sobre os próximos eventos e materiais que a gente possa vir a disponibilizar. E também quem quiser fazer parte da lista de e-mail, onde a gente também vai enviar material e tal, é só colocar o e-mail aqui no chat para mim, antes de terminar a reunião, só isso. Então, tem o link para quem quer entrar no Telegram, o grupo, e tem, ou se que preferir só deixar o seu e-mail também. Obrigado, né? O site ainda está em construção, mas nos próximos semanas vai ser publicado, né? Mas quem quer entrar em contato, né, pelo Telegram ou por e-mail, né? Vai ser muito fácil. Então, Wolfgang, muito obrigado. Wolfgang, dir schon mal vielen Dank, dass du als Begründer hier aufgetaucht bist und mit uns gearbeitet hast. Então, muito obrigado, né, que Wolfgang, como fundador, né, você passou esse tempo com a gente, né, orientou, né, passou essa energia da Essencial Psicoterapia para a gente. Também eu quero agradecer a Antonella, né, para a tradução, foi muito bom, né? Muito obrigado. E também para vocês de participar, de assistir, perguntar coisas, então foi muito agradável. O encontro aqui foi gravado, né? Depois eu vou disponibilizar o link, né, que mesmo as pessoas que não participaram podem ainda ver e pegar um gostinho da Essencial Psicoterapia. Wolfgang, wir haben noch gerade gesagt, wie die Leute in Kontakt bleiben können mit einem E-Mail, da gibt es so eine Telegram-Gruppe. Dann ist das hier auch aufgezeichnet worden, dass auch die Leute, die jetzt verhindert waren, dann auch nochmal so einen Geschmack bekommen können von der essentiellen Psychotherapie. Ja, vielleicht noch 2 Worte. Vielen Dank, Antonella, für deine super Übersetzung. Vielen Dank, Wolfgang. Vielen Dank, Gelek. Muito obrigado a todos. O Wolfgang estava agradecendo a Antonella, né, para a tradução. Ja, ich gebe an dich ab. Du bist der Moderator. Gelek, vielen Dank dir und euch allen, dass ihr diese 1,5 Stunden Präsenz mit uns geteilt habt. Und Gelek wird das alles zum Ende bringen für heute. Obrigada à moderação do Gelek, obrigada a todos vocês que estiveram nos acompanhando e o Gelek vai concluir. Und ich werde mich sehr freuen, euch in einem Jahr oder in 1,5 Jahren im Sommer 2022 in Brasília wiederzusehen. Acho que a Antonella congelou, mas ele está dizendo que ele seria muito contente de encontrar vocês em Brasília, né, talvez daqui um ano e meio, né, para vir. Né? Eu já estou assim falando bastante do Brasil, então ele está muito curioso, né, de conhecer, né, e trabalhar com vocês. Né? Então eu espero que as condições se reúnem para isso mesmo. Bom, gente, também eu não tenho mais nada a dizer. Né? Em 2 semanas eu estou com vocês, né? Vou voltar para Brasil, espero que tenha muita oportunidade de meditar junto e nós vamos organizar mais eventos, palestras, né, para a Essencial Psicoterapia, para
a gente pode continuar esse diálogo. Então, eu espero que a gente pode trazer realmente a formação para nosso Brasil. Bom, gente, bom fim de semana para vocês. Foi muito bom ver vocês, né? Os rostos novos, tanto os antigos, né? As pessoas que eu já conheço. Saudade de vocês, então espero que a gente se encontre logo. Vamos acabar logo com uma pandemia para a gente pode se abraçar de novo. Ich sag so, wollen wir mal mit der Pandemie mal schnell aufhören, dass wir uns endlich mal wieder so umarmen können. Tchau, Guilherme. Que bom final Tá de bom, semana. gente. Obrigado. Bom fim de Tchau. semana. Obrigado mais uma vez pela tradução e a sua participação. Tschüss. Tchau, gente. Tchau, tchau. Ciao, ciao. Obrigado, Antonella.